Bem-vindos aqui à nossa aula de olericultura aplicada. Então, nós estamos aí na aula 2, de manejo e controle alternativo de pragas. Eu vou pedir para vocês um favor, se alguém entrar no Google Meet, vocês me avisam, tá? Abre o microfone e me avisa, que quando eu expandir meu slide aqui, eu não vou conseguir visualizar mais o que está acontecendo, tá? Então, eu estou só com o slide a partir de agora, tá bom? Combinados assim? E eu não consigo ver chat também. Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar aí, abre o microfone de vocês e comunica comigo. Tudo bem? Preciso de ouvir. Agora preciso de ouvir. Combinado, então? Então, tá Combinado. bom. Combinado. Combinado. Então, essa é a parte 2 da nossa aula sobre manejo e controle alternativo de inseto praga, e aqui eu trouxe uma foto muito interessante, né? Vocês conhecem os dois insetos que estão aí? Então, nós temos 3 percevejos e temos uma lagarta. E esses percevejos aí são da família Reduvidae. Essa família Reduvidae, ela é tanto inseto praga quanto predador. E aqui a gente percebe que esses percevejos aqui, eles são predadores, né? Predadores de lagarta. Então, quem trabalha com soja, que vai muito a campo, eles têm a falsa impressão que todo percevejo, ele é praga, e não é, né, Tom? Alguns percevejos, eles são inimigos naturais. Professor, como que eu faço para diferenciar um percevejo que é praga de um percevejo que é inimigo natural? Só tem uma forma, sabe, de você diferenciar. Inclusive, o percevejo marrom do milho, com a praga do milho importante, ele é muito parecido com esse reduvide aqui. Se vocês pegarem o rosto aqui do percevejo e colocar uma lupa, vocês vão perceber que, no caso do percevejo predador, ele tem 3 partes. Por que ele tem essas 3 partes? Fica mais fácil ele segurar a presa. Então, na coevolução, ele evoluiu para ter essas 3 partes no rosto, enquanto o fitófago ele só tem 2, porque ele só precisa penetrar na planta para sugar a seiva, né? Então, a curiosidade para vocês. Então, percevejo predador, você identifica, verificando aqui quantas partes tem o rosto. Você consegue verificar numa lupa. Mas qual que é a importância desses insetos, né, predadores? Esses insetos predadores, eles mantêm o equilíbrio ali da relação praga-planta, né? Então, ao predar uma lagarta dessa que é fitófita, que se alimenta de plantas, ele reduz a população dessas lagartas no campo, fazendo o controle biológico. E aí vem a pergunta, professor, como que eu faço para equilibrar essas populações de pragas e inimigos naturais a campo, tá? Então, algumas alternativas foram citadas na aula anterior. Então, finalzinho da aula anterior já começou a abordar essa parte. Aqui nessa nova aula, eles falam sobre variedades crioulas, né, adaptadas ou produzidas em sistemas orgânicos. Então, o que são essas variedades crioulas? Então, as variedades crioulas são aquelas variedades que se desenvolveram na região. Ou seja, algum milho que é plantado vários e vários anos ali pela comunidade, uma soja, um alface, uma couve, ou seja, ela está adaptada àquela condição de clima e também está adaptada àquela condição de pressão de pragas e doenças. Então, hoje, as variedades crioulas em sistemas orgânicos, elas são muito importantes. Por quê? Elas não exigem tantos agrotóxicos, porque boa parte das defesas da planta contra esses organismos, pragas, doenças, elas foram adquirindo ali ao longo do tempo pela coevolução, tá? Então, as variedades crioulas são variedades adaptadas àquela região que cresceram e desenvolveram naquela região. Ah, professor, mas como que eu faço para encontrar uma variedade crioula? Por exemplo, um tomate. Tomate é uma das culturas aí mais atacadas por inseto, praga e doença. Geralmente, na internet, você tem comunidades de variedades crioulas. Se você jogar lá no Google, você vai encontrar lá esses agricultores da Bionatur. Então, a Bionatur, ela oferece algumas variedades adaptadas a regiões
e que são variedades crioulas. Então, para quem quer começar um sistema de produção orgânico, seria interessante consultar quais são aquelas variedades que são mais adaptadas àquela região, tá? Ou seja, que vão ser mais fáceis de serem cultivadas sem a presença de agrotóxicos, tá? Aqui outro exemplo, turma, a batata, ó. Essa cota nova cultivar orgânica de batata. Então, aqui está bem na capa dessa revista Agropecuária Catarinense. A batata orgânica, ela é uma batata diferenciada, tá? Ela não é a maior batata, não é a mais produtiva, às vezes não é a mais bonita, mas ela é a mais resistente ali a doenças e pragas. Então, às vezes, a gente tem que ter essa noção que a produção orgânica, ela não vai oferecer um alimento, às vezes, tão vistoso quanto a agricultura convencional. Porém, o benefício que é de você não ter o resíduo ali de agrotóxico, ele é muito mais interessante do que o benefício, às vezes, de você estar se alimentando de um produto mais vistoso, né? Então, vocês verem que a batata, ela é uma batata de aspecto pequeno, mas é uma batata ali também que nada impede de você comer essa batata, né? É uma batata visualmente ali bem comercializável, né? Do ponto de vista de qualidade. Ela só não é muito grande. Então, essa nova cultivar aí, orgânica de batata, ela tem todos aqueles preceitos, né, de resistência à praga e doença. Interessante, né? A gente fala muito aí vai para a Esther, vai para a Carol, o pessoal que está aí presente na aula, a gente fala muito da questão da mulher na agricultura, né? Até a ministra nossa hoje é uma mulher, né? Muito competente, por sinal. Então, lá em Santa Catarina tem um movimento de mulheres camponesas, não sei se alguém já ouviu falar, tá? Elas produzem sementes ali crioulas, tá? E essas sementes crioulas são comercializadas ali, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Vocês verem a importância ali do trabalho da mulher no campo, né? No desenvolvimento desses materiais aí, uma alimentação mais saudável. Só um exemplo para vocês aqui. Outro exemplo aqui, turma. A gente tem o pepino, né? Ah, professor, eu quero trabalhar meu TCC. Me dá uma ideia de TCC. Então, aqui nós temos diferentes variedades ou cultivares de pepino e a questão do ataque da broca do pepino. O que o pessoal fez? Eles plantaram ali essa variedade Phantom, a Vitória, a Premier, a Vilas Pique, Napoleão e a Marinda, né? Eles plantaram lá, vão pôr 100 plantas de cada, fizeram 10 repetições de 10 plantas e fizeram a avaliação lá de quantos frutos brocados tinham em cada variedade. E o resultado foi o seguinte, por exemplo, a Phantom, 50% dos frutos foram perdidos devido ao ataque da broca do pepino. Enquanto a Marinda, ela só perdeu 10% dos frutos. Então, isso aqui é um trabalho de TCC, né? Você planta ali 3 variedades de alface, ou 3 variedades de couve, e avalia ali, por exemplo, pulgão, avalia lagarta, né? Fossa medideira. Então, esse é um exemplo, um trabalho que pode ser conduzido de conclusão de curso. Aqui foi com pepino. Vou pegar as variedades de pepino que nós temos aqui na região e avaliar ali a porcentagem de perdas pela broca do pepino, tá? Você vai lá, vai contar quantos frutos estão brocados, tá bom? Então, esse é um exemplo aí de trabalho de conclusão de curso. Quem quiser copiar esse trabalho aqui, pode fazer, né, Fábio? O Esther, o João, só pegar, Gabriel, Eduardo, só pegar aí os materiais que nós temos aqui na região, né? Pegar umas 3, 4 variedades e plantar e avaliar lá a quantidade de frutos brocados que tem. Não é um trabalho tranquilo, Tom? Sim ou não? Aí é bem interessante, tá? Então, trabalho de conclusão de curso não precisa ser inédito. Outro exemplo aqui é a questão de batata doce versus pragas de sola. Também é um trabalho de conclusão de curso, né? Batata doce aí entra no caso de vocês.
A batata doce, o pessoal plantou diferentes clones de batata doce e fizeram ali a avaliação do tubérculo, né? Verificando ali se tem ou não ataque de pragas. E aí você consegue colocar quais clones ou quais variedades de batatas doces são mais resistentes ao inseto. Como que eu conduzo um experimento desse? Eu planto aí diferentes variedades de batata doce. Quando estiver nesse estágio aqui, eu colho essas batatas doce e faço a avaliação ali de quantos tubérculos desses estão atacados, tá? E aí você consegue fazer um ranking, né, pela porcentagem de tubérculos e fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês também com batata doce. Fica aí outra dica de trabalho de conclusão de curso, tá? Para vocês plantarem ali no mês de novembro, dezembro. Professor, Oi? no caso dessa da batata doce aí, é algum é, uma coisa que ela libera que a praga não gosta? Ou é algo genético mesmo, resistência? Boa pergunta, tá? A questão de resistência de plantas a insetos, você pegar ali, tem livros falando sobre isso. É o Gabriel, né? Isso. É. Tem livros falando sobre isso, Gabriel. Inclusive, num trabalho que eu fiz, uma monografia de ecofisiologia vegetal no meu mestrado, eu falei sobre os ácidos jasmônicos e os jasmonatos, que são substâncias voláteis que a planta libera que repelem inseto pragas. Então, às vezes, pode ser um hormônio vegetal volátil, às vezes pode ser isso que você citou também, uma constituição da parede celular. A planta ela vai desenvolvendo uma estrutura ali celular mais rígida, né, principalmente a parede celular ali, que vai dificultando o ataque de insetos, né? Às vezes pode ser um trabalho de vocês também, por exemplo, pó de rocha. Tem pó de rocha que tem silício, e silício ele é um dos constituintes da parede celular, e já está comprovado em vários experimentos aí com couve, que a aplicação de pó de rocha com silício reduz o ataque de pulgões na couve. O pulgão ele tem um aparelho bucal muito frágil, então na hora que ele vai penetrar na couve, quando tem o silício no solo, essa absorção de silício pela planta promove uma maior resistência da parede celular da planta, dificultando ali a penetração do aparelho bucal desses pequenos insetos. Inclusive, é tese, dissertação de um aluno nosso, do IF Goiano, de Morrinhos, do mestrado em Agricultura, foi meu aluno lá de trabalho de conclusão de curso, lá na UBRA, que a gente trabalhou exatamente isso, mas para a cigarrinha do milho. Nós aplicamos diferentes doses de pó de rocha e avaliamos a incidência da cigarrinha do milho ali no milho, né? Então, pode ser um volátil, tá, Gabriel? Pode ser uma substância, que nem a mamona, né? A mamona ela é atacada por poucos insetos. Por quê? Ela tem uma substância, né, aquela substância leitosa, tipo da família, que dá um gosto ruim ali para os insetos, além de ser tóxica, né? Então, pode ser um hormônio, pode ser uma substância química, ou pode ser uma estrutura física, aí, por exemplo, a parede celular. Então, você pode ler livros sobre resistência de plantas a insetos, tá bom? Depois, se você quiser, eu te passo um livro para você ler sobre essa área, muito interessante. Beleza. Deu para entender mais ou menos? No caso da Aham. batata, que é claro que provavelmente a constituição física, a barreira física formada ali pelo amido, né, pelo carbono. Então, algumas batatas que são mais duras, né, e acaba dificultando ali o ataque de inseto praga. Mas pode ser também uma substância química da batata, né, que é tóxica ao inseto e não é tóxica para nós. Aí tem que estudar a composição química da batata. Aí seria um trabalho mais elaborado. No caso de vocês, TCC, só o fato de vocês avaliarem diferentes variedades de batata doce e a incidência de ataque de inseto com as repetições, tudo casualizado, já é suficiente. Agora, lá no seu mestrado, doutorado, talvez seria legal, além dessa avaliação, você adicionar essa avaliação química e estrutural da batata, né? Que aí você vai ter os dados mais completos. Beleza? Ficou respondido, Gabriel? Beleza, tranquilo. Às vezes eu não fico olhando fixo para a câmera, pessoal, porque eu estou olhando o slide embaixo, tá? E parece que eu estou olhando para. Porque eu estou acompanhando aqui o slide. O exemplo aí é o TRIPS, né? Na cebolinha. Olha que TCC bacana, né?
O trips é uma das principais pragas da cebolinha. Essa cebolinha aqui, você pode plantar ela aqui no campus, na área urbana, né? Você pode conduzir ali na parte de baixo, a gente vai tentar colocar uns aspersores ali, já preparamos o solo lá. O pH lá está melhor do que o pH lá da área nova, né? O pH lá está 5,5, então a gente vai jogar um calcário, um gesso lá. Mas, enfim, é o efeito de cultivares, diferentes cultivares de cebola, tá? É a Duquesa, o Dessex e a Granex Ouro, na incidência de trips. Então, vocês podem plantar diferentes variedades e avaliar o trips. O trips é um inseto muito pequeno, tá com a asa franjada, e você consegue ver ele a olho nu, mas é recomendado uma lupa, né? Para você conseguir contar eles, porque ele é muito pequeno. Só a questão das cultivares crioulas, né? A produção e comercialização de sementes no Brasil, elas são reguladas por duas leis, que são as leis de semente e mudas, que é a Lei 10.711/03, e a Lei de Proteção de Cultivares, que é a Lei 9.456/97, tá? E lá no artigo 2º, inciso 16 da Lei 10.711, da Lei de Sementes e Mudas, está mostrando que as cultivares locais, tradicionais ou crioulas são reconhecidas como sendo variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas, com características fenotípicas. Vocês lembram o que é a característica fenotípica? Tem o fenótipo e o genótipo, né? O fenótipo, por exemplo, é uma cor a gente pega aqui, tem diferentes espigas de milho, né? Com diferentes formatos, diferentes tipos de cor, coloração de grãos, diferentes colorações de palha. Então, a característica, coloração da palha, coloração dos grãos, número de fileiras por espiga, essas são todas características fenotípicas, que a gente consegue ver a olho nu, tá? Então, as características fenotípicas bem determinadas. O que são características fenotípicas? Então, a cor da palha, a cor do grão, a espessura da espiga, o comprimento, e são características fenotípicas. E reconhecidas pelas respectivas comunidades, que, a critério do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são consideradas também os descritores socioculturais e ambientais. Ou seja, essas sementes crioulas, elas são protegidas por lei. Então, você pegar uma semente dessa numa comunidade de assentamento, ou numa comunidade de pequenos produtores, ou uma comunidade indígena, e começar a comercializar ela sem autorização, sem pagar royalties, ela pode ser passivo de punição, né? Por quebra de patente. Então, as sementes crioulas, elas também são protegidas ali pela nossa legislação. Para vocês verem, turma, isso é tão importante. O meu ex-chefe da Dupont, ele foi trabalhar numa empresa em Rio Verde de sementes, e a empresa está respondendo um processo milionário contra a Monsanto, que parte do portfólio dela de milho, ela está sendo acusada de ter roubado da Monsanto, tá? Então, hoje, com esses mapeamentos genéticos, o pessoal consegue mapear a semente e as características, os descritores, são específicos de cada variedade. Então, na hora que você vai lá, pega uma espiga e começa a multiplicar essa espiga sem autorização, você pode ser sujeito aí a multas, né? E multas bem pesadas, tá bom? Então, as sementes crioulas também, elas são reguladas aí por lei. Então, eu não posso chegar lá e pegar e começar a vender falando que é minha, da minha empresa, entenderam? Bom, a questão dos insetos, né? Para controlar insetos, uma das principais formas em sistemas orgânicos é a questão da nutrição. Então, a importância da nutrição e do manejo do solo versus insetos. Então, uma planta, ela bem nutrida, ela bem equilibrada, sem excessos e sem déficits de nutrientes, ela é uma planta mais resistente ali ao ataque de insetos e doenças. Então, isso nós chamamos de trofobiose. Eu quero que vocês anotem, isso é um conceito muito importante, que é o conceito da trofobiose, tá? Se vocês jogarem no Google trofobiose questões de concurso, vocês vão ver que vários concursos, inclusive o
o ENAD, né, que é a avaliação dos cursos, teve questões sobre trofobiose, tá? Bom, mas o que que seria essa trofobiose? Ela vem de trofo, que é alimento, mais biose, que é a geração de vida, tá? Então, é o controle pelo alimento da planta. Ou seja, a planta, ela não pode ter nem excesso, nem déficit. Excesso de alimento, ela vai atrair insetos. Vamos supor, por exemplo, que a planta ela tem muito nitrogênio. Os insetos sugadores, como pulgão, perceveja, se alimentam da planta, pegam esse aminoácido, que é o nitrogênio, que é a proteína, e transformam em carboidrato para o seu desenvolvimento. Então, uma planta que tem excesso de nitrogênio, ela acaba atraindo insetos sugadores. Então, a planta ela fica doente pelo excesso de nutrientes, ou seja, ela fica mais sensível ali a pragas e doenças. Da mesma forma que uma planta com déficit nutricional, ela também é uma planta mais passível de ataque. Imagina, eu falei o caso do silício para vocês. Imagina uma planta que no solo tem pouco silício. Então, ela vai absorver pouco silício e um dos constituintes da parede celular do vegetal é o silício. Então, uma planta com pouco silício, ela vai ter uma parede celular menos espessa ou mais macia, que também vai facilitar ali o ataque de insetos. Então, ou seja, a trofobiose está relacionada a plantas doentes pelo desbalanço nutricional, principalmente pelo excesso, tá? Ou seja, o excesso de adubos químicos e os excessos de agrotóxicos, eles acabam culminando em plantas doentes, tá? Seja ali pelo ataque de pragas e doenças, seja ali também pela contaminação dessas moléculas, né, tóxicas no alimento. Então, o excesso de aplicação de adubos químicos, o excesso de agrotóxicos, provocam plantas doentes, tá? Isso chama trofobiose. Ou seja, uma planta sadia, ela é uma planta equilibrada, né? Então, se você vai aplicar a quantidade de ureia correta, você só vai utilizar o agrotóxico quando ele atingir o nível de dano econômico em inseto. Você vai fazer o manejo de doença também, não vai usar fungicida em excesso, inseticida em excesso. E na hora de fazer a adubação de base, você vai usar a quantidade correta ali de NPK. Vocês tiveram a aula prática lá de cálculo de adubação, né? Então, é a quantidade correta de NPK. Então, quando você tem isso tudo equilibrado, você tem as proteínas complexas, que seria ali o seu cimento, né? O seu cimento, a areia brita, na relação correta. Então, se vinha ali uma praga, ou uma doença, ou um vento na lavoura, ou qualquer agente externo, a sua planta ela vai estar mais bem protegida. Imagina aí, pessoal, Gabriel, Eduardo, você construir uma casa e não usar cimento, né? Usar só água, areia e brita, ou terra, né? Como é que vai ficar a estrutura da sua parede sem cimento? Ela vai ficar uma estrutura frágil. Mesma coisa a planta. Se você usar em excesso ou usar em déficit, a sua planta ela fica doente, ou seja, ela fica desequilibrada, né? O excesso ele vai provocar ali que eu falei para vocês o aminoácido solúvel. Aminoácido, turma, vocês lembram lá da química orgânica, da química, que aminoácido é tudo que tem nitrogênio, que forma proteína, tá? Então, a proteína é um dos compostos preferidos pelos insetos ali para a produção de energia. Então, se tem excesso de aminoácido, com certeza o inseto vai gostar mais da planta e vai atacar mais. Se tem ali a quantidade correta, vai formar proteínas complexas que vão defender a planta. Ficou tranquilo esse conceito de trofobiose? Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Tá tranquilo. Então tá bom. Beleza. Já estou terminando, tá, Tom? Daqui a pouquinho a gente termina. Então, o manejo da nutrição a campo, então vocês têm que tomar cuidado, Tom. Às vezes a gente fala muito de NPK, nós falamos muito de ureia, mas a gente tem que tomar cuidado também, principalmente na agricultura orgânica, que é muito comum na parte geolerícola, né? Com fontes de nutrientes orgânicos. Aquele composto que nós fizemos lá na nossa aula prática, lá no início do semestre, ele está lá ainda, né? Ele é muito rico em aminoácido, ele tem muito nitrogênio, ele é muito rico em fósforo,
Então, se nós jogarmos aquele composto lá de forma desordenada, ou seja, quanto mais melhor, ele também vai provocar ali o que a gente chama de trofobiose, que são as plantas doentes pelo excesso de aplicação de nutriente. É muito comum quando a gente joga um excesso de ureia, um excesso de esterco, principalmente quando ele não está curtido, da planta ficar amarela, né? Isso aí vocês lembram lá da nossa aula de relação carbono-nitrogênio. Então, quando a relação de nitrogênio é muito alta, acaba desempenhando ali os micro-organismos e acaba provocando aquele amadurecimento pela falta de nitrogênio, né? Que o micro-organismo se alimenta do nitrogênio. Então, o ideal, turma, é sempre compostado. Por isso que eu fiz questão de dar aula de compostagem para vocês, tá? E o importante é nutrir o solo e o solo que vai nutrir a planta, né? A gente não nutre a planta, a gente nutre o solo. O solo bem corrigido, o solo bem balanceado, com o pH correto, é um solo ali com a característica melhor para a planta, né? Ou seja, a planta ela vai suportar mais doenças e pragas e vai produzir mais. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? A batatinha, de novo, a batatinha. Infestação de larvas de vaquinha, a diabrótica, né? A diabrótica ataca o feijão, que ataca a soja, ataca a batata também, que é a brasileirinha. Então, essa diabrótica especiosa, quando você aplica um excesso de nitrogênio e potássio, vai produzir aminoácidos livres de acordo com o cultivar. Então, a cultivar Mona Lisa, que é uma das cultivares mais plantadas de batata, ela acaba provocando a atração desses larvas alfinete, né, que é a larva da diabrótica especiosa, que ataca essas batatas. Então, o excesso de nitrogênio ali, seja por composto orgânico, seja a aplicação de adubo, ureia, ela vai provocar o dano da batatinha pela larva alfinete. Queria fazer uma pergunta para vocês. Quem nunca comeu uma batata com esses furinhos aí do lado externo? Então, muitas vezes, esses furinhos aí do lado externo estão relacionados com a larva alfinete, tá? Então, muito cuidado. Quem quiser fazer um TCC, também fica aí minha dica, né? As diferentes aplicações de nitrogênio e avalie o composto orgânico e avalie o dano causado pela larva alfinete. Você pega as batatas lá, colhe umas 3 batatas por planta e faz a contagem ali do número de lesões que tem por batata, da larva alfinete. Também é um trabalho interessante aí de conclusão de curso. Eu acho que eu estou dando um já, né? Oi? Tem algum extrato biológico que ele é mais eficaz aí contra a diabrótica? Olha, depende, né? Por exemplo, você pode usar aí o NIM, você pode usar a própria nicotina, né, o extrato de fumo, mas só que se essa praga ela já estiver no estágio larval, você vai controlar o adulto e não vai controlar a larva que está lá na batata. Então, é importante monitorar, não monitorar somente a folha, mas monitorar também o tubérculo. O que é interessante aí, João, é que quando você começar a ver o adulto diabrótico na folha da batata, você fazer a aplicação rápida. Porque esse adulto aqui, ele vai ovopositar e a larva, ela vai direcionar, vai descer ali para a batata e vai começar a colonizar a batata. Então, assim, quando tem adulto, se você demora demais a aplicar o extrato ou aplicar o inseticida, quando você aplicar lá em cima no adulto, você vai estar controlando somente o adulto, mas a larva ela já vai estar lá na sua batata. Então, a tomada de decisão para diabrótico na batata ou na soja, principalmente nos estágios iniciais, tem que ser bem rápida para evitar que a larva vá lá para o tubérculo, né? Entendeu? Entendi. Mas não é um inseto muito fácil de controlar, não, tá? Os coleópteros, de forma geral, eles são bem difíceis de controlar. Eles não são como uma lagarta, né? Eles já têm uma estrutura mais quitinosa, é um inseto mais encorpado. Então, assim, controle biológico não vai funcionar muito bem para coleóptero. Vai reduzir a população? Vai reduzir. Às vezes o efeito não é só tóxico, é repelente, né? Mas ele sozinho, às vezes, não vai dar um controle 100% eficiente, entendeu, João? Se você perceber que você fez a aplicação do extrato orgânico, né, o biológico, e não controlou,
é bom você entrar logo com a medida com controle químico, para você não perder sua produção, tá? Ok. Outro exemplo, turma, o efeito nutricional do fósforo ali na cebola, tá? Então, a gente tem o tríplice ali que ataca a folha da cebola. Então, se você fizer a aplicação de fósforo, é o mesmo esquema do silício. Você vai dar uma proteção maior. O fósforo é um dos constituintes da parede celular junto com o silício. Então, o excesso de fósforo ali, ou o fósforo disponível para a planta, vai reduzir o ataque de tríplice. Caminho inverso vai ser com nitrogênio, né? Diferentes autores aí mostraram isso. Se você fizer um excesso de adubação nitrogenada na cebola, você vai atrair o tríplice, que é o inseto sugador, aquela questão do aminoácido. Então, vocês estão percebendo que a trofobiose é a planta doente pelo excesso de aplicação de defensivos? Você perguntar na prova, né? Defina a trofobiose. Vocês vão escrever a trofobiose são plantas doentes pelo excesso de utilização de produtos químicos, sejam eles adubos minerais, inseticidas e fungicidas. Ficou bem claro isso para vocês? Sim. Então, vocês, como futuro tecnólogo, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Nem excesso, que custa caro esses produtos, fósforo está muito caro, nitrogênio também está muito caro, tem alteração do dólar, esses insumos aumentam, então vocês têm que jogar ali a quantidade correta, né? Nem em excesso, nem em déficit. Aqui um outro exemplo, né? A questão do tríplice adubação fosfatada. Do lado, no eixo Y, nós temos os números de ninfas por planta, e no eixo X, as doses de fósforo em quilo por hectare. Então, à medida que você vai aumentando muito a dose de fósforo em quilos por hectare, você vai tendo ali um aumento do número de ninfas por planta. Por quê? Causa um desbalanceamento ali na planta, né? Não é significativo, se você pegar esse aqui vai ser bem pequeno, mas não quer dizer que o excesso de fósforo ele vai melhorar ali. Às vezes ele acaba causando um desbalanceamento, né? Então tem que jogar na dose correta. Outro importante fator, turma, é o pH e a água, tá? Então tem muita região que você tem água alcalina, ou você tem água básica. Então você tem os corretores de pH. Na hora que você for fazer a aplicação do fungicida, principalmente, é bom você aferir o pH da água. Se o pH da água ele não tiver adequado, ele vai causar ali, ou vai reduzir a eficiência desse produto químico, tá? Principalmente fungicida, mas pode ocorrer com inseticida também. Então, você como tecnólogo, na hora que for fazer uma aplicação, principalmente uma região que você não conhece, é bom você perguntar sobre a qualidade da água, se o pH da água ele está ok. Lá na Dupont, o pessoal de campo, que produzia campo de semente de milho, ele sempre tinha um pHmetro na caminhonete, né? Então, quando ele ia contratar um pivô novo, ou ia trabalhar numa área nova, uma das instruções que nós dávamos para os engenheiros agrônomos e os tecnólogos era sempre mensurar o pH da água antes de fazer a aplicação do produto. Tá? Então, pelo menos umas 2 vezes por safra, nós mensurávamos o pH da água. Está entendendo, Tom, que o pH e a qualidade da água ela impacta ali na eficiência dos produtos, seja eles químicos, orgânicos ou biológicos? Sim. Então, fica atento a esse detalhe no campo, tá? Outro, cuidado com o macronutriente, né? O nitrogênio, eu falei para vocês, ele, além de disponibilizar a questão dos aminoácidos, ele também, às vezes, é lixiviado para lençol freático, provocando ali o excesso de algas, né? Esse excesso de algas vai acabar com o oxigênio da água e vai comprometer ali peixes e outros organismos aquáticos. Então, excesso de macronutrientes é problema, tá? Fósforo e potássio também, vocês viram ali. Uso de adubo verde, fonte orgânica compostada, uso de análise de solo, pesquisa. Eu falei para vocês, só porque o adubo é verde ou é compostado, vocês também têm que usar aquelas tabelas, se não der para fazer análise, usa aquelas tabelas de referência e faz o cálculo para não jogar em excesso. Então, é importante aí equilibrar. A palavra aqui é equilibrar. Então, equilibrar através do manejo ecológico do solo, tá? Então, a utilização de adubos verdes, esses adubos verdes na entre-safra pode ser ali
um feijão guandu, uma mucuna, uma crotalária, ele vai quebrar o ciclo das pragas, ele vai melhorar a qualidade física do solo, vai reter água, vai reter matéria orgânica. O plantio direto é super importante, também para retenção de umidade, para evitar lixiviação, formação de vossorocas. A questão dos compostos orgânicos, a gente aproveitar na fazenda a diversificação, criar cavalo, criar gado, produzir composto, jogar na horta para produção de hortaliça, humus, estercos, etc. Sempre na dose correta, sempre bem curtido, tá? Aqui um exemplo, né, dessas práticas de vida saudável no solo, o adubo verde ali, olha que bacana, tem uma quantidade de biomassa ali na entre-safra, né? Às vezes a gente acha que isso aí é só teoria de livro. Ah, professor, isso na prática não funciona, o produtor não planta. Eu tenho um colega nosso que é lá de Itumbiara, chama Cláudio, ele produz soja. Eu lembro que uma conversa que eu tive com ele, né, dando uma assistência técnica, eu falei para ele da crotalária, né, e falei, ô, Cláudio, eu acho que você tem que pensar o custo-benefício, né, e eu consegui uma semente crotalária, ele foi e plantou, gostou tanto que plantou na outra safra, e um dia ele me chamou, Jardel, você pode vir aqui na fazenda? Era pertinho lá, eu gostava de levar os alunos, peguei uma turma da agronomia e fui lá mostrar para eles, né? Então, tinha ele e o cunhado dele que dividia a cerca e plantava soja. Eles fizeram a soja lá, plantavam mesmo, começaram a plantar juntos, usavam os mesmos nutrientes, explicação, tudo igual, já tinha uns 4 anos que estavam naquela área. E aí a gente foi arrancar uma soja, a soja estava começando a encher grãos, nós pegamos a planta inteira assim, puxamos na área dele, e depois fomos lá na área do cunhado dele, né? Lá arrebentou no meio, e na área dele você puxava, soltava assim com o sistema radicular. E a produtividade dele foi de 70 sacos, e a do cunhado foi 50, né? Com 2 anos de crotalária no inverno. Então, assim, são práticas, turma, que não estão só no livro, são práticas que o produtor, se adotar de forma consciente, na época correta, fazer um manejo correto, vai impactar em rendimento para ele. Então, vocês, como tecnólogos, vocês têm que levar inovação. O arroz com feijão, o produtor sabe fazer. O que vocês têm que estar antenado é nas inovações. Inovação, às vezes, não é agricultura 4.0 só, né? É drone, às vezes é um sistema de rotação de cultura com adubo verde para recuperar uma área que está com nematóide, uma área que está compactada, uma área que está com déficit de nitrogênio. Então, ou seja, é você fazer um manejo bom da área, tá? Outro exemplo é o plantio direto, né? Isso aí eu não preciso nem explicar para vocês que é chover no molhado. Plantio direto hoje é um sistema consolidado. Nós temos muitos problemas aqui na bacia do Samambaia, né? Estive conversando com o Fernando, a questão do nosso plantio de batata e cebola, a questão de lixiviação e assoreamento das nossas represas. Então, será que não teria como a gente fazer um trabalho com plantio direto de cebola, batata? Seria uma opção, né? Hoje o pessoal faz a remoção do solo, faz levantamento de canteiro. Será que no futuro a gente não conseguiria fazer um plantio direto dessas culturas? Então, fica aí a minha dica, né? Professor, Oi. Em relação fosse fazer um TCC, aí voltado para a área de hortaliças, seria mais viável fazer um plantio de adubação verde, ir lá e plantar, depois quando chegar no período de roçação, roçar e assim plantar, ou apenas fazer um plantio já de cobertura de palhada já seca, levantar os canteiros e fazer o plantio e em seguida colocar a palhada. Em relação a um TCC, seria mais viável primeiramente plantar adubação verde, justamente por conta de descompactação do solo, aumento de nitrogênio. Não, João Victor. João, assim, ó, eu se fosse sugerir, o ideal seria fazer completo, né? Você fazer a cobertura, depois plantar a cultura, mensurar rendimento. Mas, como eu falei para vocês, isso aí num doutorado seu, no mestrado, seria possível. Agora, com o TCC, como sugestão, se você quiser trabalhar esse tema, você escolheria ali uma cobertura, né? Pode ser uma mucuna, uma crotalária, um feijão guandu,
você pode trabalhar com diferentes épocas de plantio e a produção de biomassa. Porque, assim, a data de plantio do milho, verão, às vezes varia muito da soja, né? Varia muito de produtor para produtor e das condições climáticas. Às vezes você consegue plantar dentro de outubro, outros anos você planta mais para o final de outubro, outros início, meado de novembro. Vai depender ali de acumular ali os 50 milímetros para o produtor plantar a soja, né? Então, isso acaba impactando diretamente lá na data de plantio do safrinha. Então, o que o produtor faz? Quando ele planta a soja ou milho muito atrasado, às vezes ele vai entrar lá na frente com o sorgo ou vai entrar com a cobertura, né? Em vez de entrar com milho safrinha, porque já ficou tarde e ele não quer arriscar. Então, de repente, você poderia, por exemplo, plantar lá início de fevereiro, dia 1º de fevereiro, dia 15 de fevereiro e dia 1º de março, e estudar a produção de biomassa em diferentes datas de plantio de dois materiais, por exemplo, pode ser a mucuna e a crotalária, né? Aí você teria 3 datas de plantio e a produção de biomassa para você dar esse retorno para o produtor, né? Olha, se você plantar essa biomassa lá em março, você vai ter um ganho tanto, você vai ter uma biomassa de tantos quilos por hectare. Se você plantar em início de fevereiro, tanto. Meados de fevereiro, tanto. Ou fazer, por exemplo, 15 de fevereiro, 1º de março e 15 de março, né? Porque se fosse em fevereiro que o produtor tirasse a soja, ele ia entrar com milho com certeza. Então, seria datas mais periféricas, tipo assim, 15 de fevereiro, 1º de março, 15 de março. Entendeu? Entendi. Em área de sequeiro, né? Não em área irrigada. E aí você faz o rendimento de biomassa. Dá para fazer um TCC nesse sentido também. Tá bom, João? Entendi. É uma sugestão, tá? Porque não vai dar tempo de você plantar a cobertura, depois colher ela e plantar a cultura ano que vem. Né? Então tem que ser uma coisa para terminar agora no máximo meio do ano. Então tem que ser, entendeu? Então as práticas para a vida no solo, né? Então o composto, eu já te dei essa aula para vocês. Escolher o local e a época de plantio mais adequada que eu falei para vocês. Não vamos plantar milho safrinha lá depois do dia 15 de março, né? Aí entra com sorgo, entra com a crotalária. É ideal, Tom, na hora de você planejar a sua horta, planejar a sua casa de vegetação, sua estufa, tem que ser um local ensolarado pela manhã, para evitar o quê? Fungos na batata, no tomate, na cebola, no morango e a uva. Então, quando você tem sombra de manhã, como você irriga no final do dia anterior, acumula uma lâmina d'água ali entre o solo e a planta, na base ali. O que acontece? Aquela água ali, ela acaba formando fungo, né? Que vai dar o dumping off com o tombamento. Então, quando o sol bate ali pela manhã, essa água da irrigação, seja da tarde anterior, do final do dia, seja da manhã, ela vai secar mais rápido e vai evitar essa proliferação de fungos. Então, sempre na hora de planejar a horta, na hora de planejar a casa de vegetação, tem que ser um local ensolarado pela manhã. Ficou claro isso aí? Tranquilo? E cultivar certo para a época certa, tá? Tem material que não tem resposta ao fotoperíodo. Então, se você planta uma soja depois do dia 1º de dezembro, o rendimento dela já vai cair 20%. Por quê? Os dias elas começam a ficar mais curtos no enchimento de grão, comprometendo ali o rendimento da soja. Tá? Isso acontece com a hortaliça também. Então, você tem hortaliças para cada época do ano. Então, fica esperto na hora de comprar. Outra, turma, práticas básicas em busca de equilíbrio. A questão, o último recurso é o que o pessoal me perguntou. Professor, posso usar caldo, extrato similar para diabrótica? Pode usar. A eficiência vai ser boa, como é um coleóptero, não vai ser boa igual lagarto, igual tríplice, igual pulgão, que são insetos menores, com aparelho celular mais fraco. Mas esse é o último recurso, tá? O ideal é você manejar a nutrição, você fazer a rotação de culturas, você fazer a diversificação da cultura na sua área, para você buscar esse equilíbrio, tá? Isso pensando em olericultura. Eu não estou falando de soja, nem de milho, nem de algodão. Estou dando aula para vocês de olericultura aplicada. E às vezes eu estou dando aula lá e o aluno levanta a mão lá, mas professor, como é que eu faço isso com 2.000 hectares de milho, 2.000 hectares de soja? Eu falei, não, a aula hoje é de olericultura.
Quando nós vamos falar de grandes culturas, é outro assunto, tá? Então, para vocês que trabalham com parte de olericultura, é sempre importante essa diversificação, essa rotação de culturas, esse cuidado com o solo, exposição, tá? Então, são cuidados necessários para a olericultura aplicada. Então, tem substâncias alternativas para controle biológico. Então, exemplos são a calda bordaleza, tá? Ela é utilizada para manejar fungos. É a mistura de sulfato de cobre e cal. Então, tem a ordem correta. Você nunca pode jogar o sulfato em cima do cal, o cal em cima do sulfato. É o cal primeiro, depois o sulfato. A calda sulfocálcica, que é enxofre, mais álcool, mais cal. Então, ele vai tratamento de inverno ali para manejar fungos e insetos. Então, vocês têm isso aí na internet, a composição, né, correta, a diluição em água. Eu queria dar essa aula prática para vocês, né? Eu queria que vocês escolhessem um desses extratos e montassem para a gente fazer a aplicação a campo com a tecnologia de aplicação. Mas quem sabe lá na frente a gente faz isso, né? Seja na graduação, no mestrado. Essa era uma das aulas que eu tinha programado para vocês, a gente produzir esses extratos e fazer a aplicação nas plantas para ver se a gente controlava ou não os insetos, tá? Mas a gente vai ter oportunidade ainda. As plantas fértil-protetoras são plantas repelentes, são usadas ali no manejo de insetos e fungos. Exemplo de plantas repelentes, o extrato de pimenta. O extrato de pimenta não vai matar inseto, mas ele vai repelir inseto, tá? Ele vai afastar os insetos ali da lavoura. Extrato de hálito, eu lembro que lá no Dupont tem um produto que é comercializado, que é a base de extrato de hálito. Quando você abre ele assim no campo inseticida, você sente aquele cheiro muito forte de hálito. A gente passa até mal, né? Tão forte que é o cheiro. O pessoal dilui ali na água do pivô e faz a aplicação via pivô central para controlar ácaro, tá? Interessante que os ácaros que estão lá, eles não morrem, mas eles acabam diminuindo porque eles são repelidos ali da planta. Então, o produtor fala, que negócio de água não funciona. Fala assim, calma, turma, ele não vai matar o ácaro não, tá? Ele vai repelir o ácaro. Espera uma semana, 2 semanas e volta lá. Aí passava 1 semana, 2 semanas, o produtor voltava lá, rapaz, não é que o negócio funcionou mesmo? Ele é repelente. Então, diferente de um inseticida que às vezes age no sítio de ação matando o inseto, o repelente, ele vai repelir aqueles insetos. Então, às vezes, ele vai demorar um período maior para ter efeito, tá? Então, fica atento aí, precisa orientar o produtor. Para acro, a gente tem folha de bucha, que funciona bom, o próprio bulbo do alho que eu falei para vocês, tá? A folha da trombeteira, dose de 10%, você pega ali, dilui, 10%, mistura com água. Outros exemplos, para fungo, pulgão e acro, o chá de cavalinha verde, que é essa planta que está embaixo, tá? A 2%. O chá de cavalinha seca, 0,3%. Então, ele controla ali fungo, pulgão e acro. Então, Eduardo, quando sua mãe perguntar, eu estou com um probleminha aqui na minha horta, na minha alface, na minha couve aqui de pulgão, de acro, faz ali o extrato de alho, faz a cavalinha, usa ali as suas opções, tá? Outro exemplo, cravo de defunto, 10%. Controla acro, controla lagarto e controla pulgão, tá? 10% também. Outro exemplo, chá macerado de confrei, né? Que essa planta aí também controla pulgão. Fruto de jurubeba, folha de jurubeba, jurubeba também controla pulgão. E aí, finalizando, né, a nossa aula, né, falta 5 slides, é a questão da homeopatia, tá? O semelhante cura semelhante. Ou seja, o tratamento ele se dá a partir da diluição e dinamização das mesmas substâncias que produzem o sintoma no indivíduo saudável. Uso de substâncias diluídas, tá? Então, o pessoal usava muito isso aí em chifre de boi, pegava lá, enterrava o chifre do boi com a substância e depois tirava e aplicava nas plantas. Então, nessa agricultura, o cultivo homeopático não trata exclusivamente de uma determinada praga ou doença. Ela trata a planta como um todo, tá? Mesmo quando ela está saudável. Então, ela vai melhorar o teor de nutriente, vai melhorar o controle de doença, praga.
esse homeopatia sempre busca o equilíbrio. No entanto, pode ser usado também para combater problemas que podem dizimar uma plantação, como, por exemplo, ataque de insetos. Então, tem muitas substâncias preparadas homeopáticas. Exemplo, calcário de conchas. É interessante que tem uma empresa chinesa que vende esse produto, tá? Para cebola. Então, o pessoal tem esse produto comercial, que na verdade é um calcário, né, de conchas, ele é rico em carbono. Carbono é que dá estrutura na planta, então protege ali do ataque de pragas e também aumenta o rendimento ali da cebola. O carbo vegetal com CH3 aumenta a produção de número de mudas de morango. Então, quem quiser trabalhar com cebola, se você quiser trabalhar com esse calcário de conchas aí, você acha ele no mercado, tá? Você pode fazer diferentes doses e verificar ali o rendimento da cebola. Fica aí uma ideia para vocês também de TCC. O CH3, né, que é o CH30, que é o carbo vegetales, para controle de formiga cortadeira, também é usado. A bactéria em tomateira 24CH e a 6CH na água de irrigação também ajuda ali na homeopatia, no equilíbrio da planta. Outra opção são os biofertilizantes, tá? Os biofertilizantes nos ajudam no fortalecimento das plantas, então pode ser esterco, pode ser plantas, pode ser sais, água com micro-organismos, sempre na dose de 2 a 5% ali. Então, o segredo está nisso aí, turma. Equilibrar. O que seria equilibrar? Um manejo adequado do solo, um manejo ecológico, tá? Uma variedade adaptada, falei para vocês das variedades crioulas, né? Que são adaptadas à região. A utilização de controle biológico natural, mostrei lá na primeira slide para vocês, na capa, os percevejos atacando a lagarta. Então, quando você deixa de usar inseticidas não seletivos, ou seja, aqueles que controlam pragas e inimigos naturais, você começa a ter a vida de inimigos naturais maior na sua lavoura, né? Você tem mais plantas, tem mais inimigos naturais. Sem agrotóxicos e adubos minerais, então, assim, principalmente em excesso, tá? Adubos minerais em excesso, eu falei para vocês que é prejudicial. Utilização de biofertilizantes, caldos e extratos de plantas como alternativa. Você só vai usar esses caldos, esses extratos de planta, quando a população de inseto começar a virar problema. Se tiver tudo equilibrado, se não tiver população de inseto, não precisa aplicar caldo e extrato, tá? Caldo e extrato só quando precisar. E a diversidade de plantas, né? Falei para vocês da rotação de culturas, a diversidade de plantas a gente falou um pouquinho na aula anterior. Então, para controlar praga e doença em olericultura, principalmente hoje nós somos requisitados a produzir alimentos mais saudáveis, sem resíduos de agrotóxicos, nós temos que ser excelentes tecnólogos, tá? Nós temos que entender de fertilidade do solo, temos que entender de rotação de cultura, diversificação, temos que buscar variedade adaptada, temos que entender da época de plantio, o posicionamento em relação ao sol, manejo de irrigação, ou seja, por isso que vocês estão aqui hoje no Instituto Federal, né? Para vocês terem essa noção, e para equilibrar, eu preciso ter conhecimento, não é qualquer um. Tá beleza? Ficou alguma dúvida aí? Nós estamos indo para a hora do almoço, né? Peço desculpa a vocês aí, estendeu um pouco o tempo. Tranquilo, turma? Entenderam? Tranquilo. Tranquilo. Boa. Beleza. Então, vou interromper a gravação aqui, vou agradecendo vocês pela participação na aula. Estou disponível no momento síncrono. Já interrompi.